Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique, eu sou aluno de mestrado do PPGI, orientado pelo professor Teófilo, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o trabalho que eu tenho desenvolvido até agora. Eu vou compartilhar meus slides, assim que eu achar como é que eu faço isso. Aqui. Eu espero que estejam conseguindo enxergar agora. Certo. O meu trabalho é intitulado From Document to Entities, A Journey Through Natural Language Processing Tasks and Domains. Hoje eu vou introduzir o problema. Eu vou falar do que eu já desenvolvi até agora brevemente, as sessões 2 a 4, e eu vou me estender um pouco mais na parte de ligação de entidade, que é o que eu pretendo desenvolver daqui para frente até o final. Primeiro, a gente entende que dados textuais estão em constante produção hoje em dia, nas mais variadas formas, desde posts de redes sociais, livros, notícias, até domínios mais específicos, como domínio legal em publicações oficiais e processos judiciais. Esses dados são uma rica fonte de informação, só que eles estão não estruturados. É preciso estruturar eles de alguma forma para que seja possível gerar conhecimento. E é aí que entra o aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural, os quais permitem a análise do texto numa escala de tempo e de quantidade que não é possível por seres humanos. O uso do aprendizado profundo no processamento de linguagem natural representa um avanço numa gama de várias tarefas, desde análise de sentimento, que é você ler um texto e identificar tanto numa classificação grosseira se é positivo ou negativo, até numa classificação mais fina, dando uma nota de 0 a 10, até tradução por máquina, que é tradução automática de uma língua para outra, e inferência em textos naturais. Só que o problema é que, embora esses modelos funcionem muito bem para um domínio específico, você não consegue transferir muito bem para outros domínios. Um modelo que é treinado num texto de redes sociais, por exemplo, não vai funcionar muito bem para textos jornalísticos. O que ajuda é o uso de transferência de aprendizado. Mas mesmo com o uso de técnicas de transferência de aprendizado, ainda não são necessários dados rotulados nos domínios target, nos domínios específicos. Nem que seja só para fazer fine-tuning, ajuste fino, ou para avaliar. Aqui tem dois exemplos de textos de domínio específico. O de cima é um texto do Diário Oficial do Distrito Federal, o de baixo um acórdão do STF. São, respectivamente, dos domínios da administração pública e do mundo jurídico. E logo se vê que eles são diferentes dos textos com os quais a gente está mais acostumado em redes sociais, ou em jornais, ou em livros, com o uso de palavras inteiras capitalizadas, termos mais específicos, como, por exemplo, inciso, enumeração de lei. No de baixo, especificamente, não tem as frases não seguem a ordem de sujeito, verbo, predicado. Então, isso exige o uso de técnicas específicas para conseguir modelos que funcionem bem. O objetivo do meu trabalho, do mestrado, é explorar tarefas de NLP em diferentes domínios, e eu sigo uma abordagem que vai de documentos e entidades. Primeiro eu lido com tarefas que observam um problema a nível de documento, e em seguida eu mergulho para tarefas que se preocupam a nível de entidade. Como objetivos específicos, eu tenho, primeiro, propor um conjunto de dados para classificação de texto de domínio jurídico e de texto oficial, e treinar e comparar modelo nesses dados. Como segundo objetivo, o treino de modelos de tópicos em textos jurídicos, que eu vou falar mais sobre isso depois, e analisar a semântica dos tópicos obtidos. O terceiro objetivo é propor um conjunto de dados para reconhecimento de entidades nomeadas, com entidades de domínio jurídico, e mais uma vez treinar o modelo com os dados. Esses três já foram executados. E, por fim, o quarto é propor um sistema de ligação de entidade para domínios com poucos recursos. Eu vou brevemente falar dos primeiros 3 pontos e um pouco mais do quarto. Como eu disse, os itens 1 a 3 já foram desenvolvidos e resultaram nessas 4 publicações. E eu vou apresentar os planos para o item 4. O primeiro trabalho é o VIPOR, a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification, que é um conjunto de dados com mais de 40 mil recursos extraordinários, que são recursos próprios do Supremo Tribunal Federal. E é uma tarefa de classificação de texto com 2 níveis de rótulo. Um rótulo a nível de página,
que é para classificar o tipo de documento, se é um acórdão, se é o próprio recurso, se é uma sentença, e a nível de processo, que são os temas de repercussão geral, que são temas tratados pelo Supremo Tribunal Federal, onde, para um processo ser aceito para ser julgado, ele tem que pertencer a pelo menos um tema de repercussão geral. Eu comparo modelos de sacos de palavras com modelos de aprendizado profundo, como CNNs e LSTMs, e a gente identifica que o uso de conditional random fields para explorar a natureza sequencial das páginas ajuda a melhorar os resultados. O segundo trabalho foi o Inferring the Source of Official Text, que é NSVM Bit UMFIT, que é um conjunto de textos do Diário Oficial do DF, que tem tanto textos rotulados com o órgão de origem, quanto textos não rotulados. Isso fez com que a gente pudesse usar o ULM-FIT, que é uma técnica de transcendência de aprendizado, onde a gente usa os textos não rotulados para treinar um modelo de linguagem e faz o fine-tuning nos textos rotulados para fazer a classificação no final. E a gente identificou que técnicas tradicionais que usam sacos de palavra, mas o classificador SVM, Support Vector Machine, é competitivo quando comparado ao UM-FIT, que é uma técnica em estado da arte. O terceiro trabalho que eu explorei foi o Topic Modeling Brazilian Supreme Court Lawsuits, onde eu usei Latent Dirichlet Allocation para modelar os recursos extraordinários, que é um algoritmo de aprendizado não supervisionado que, através da análise estatística das palavras em documentos, encontra tópicos no corpo de documentos. E, nesse caso, eu treinei e analisei a semântica de modelos que identificavam 10 ou 30 tópicos. E, para fazer uma análise quantitativa da qualidade desses tópicos, eu vetorizei os textos, os recursos, usando a distribuição de tópicos encontrados pelos modelos, e alimentei um classificador de tema e comparei com modelos tradicionais de sacos de palavras. A gente identificou que conseguiu bons resultados, mas só que não superava a baseline que usava sacos de palavras. Por fim, o último trabalho já realizado é o LeNUR-BR, a Dataset for Named Entity Recognition in Brazilian Legal Text, que foi um conjunto que a gente rotulou manualmente com 70 documentos legais, que incluíam acórdãos, leis e portarias, e totalizando cerca de 318 mil tokens ou palavras, e dessas, um pouco mais de 44 mil pertenciam a entidades. O problema de reconhecimento de entidade nomeada é você tem como entrada um texto e você quer extrair uma sequência de palavras que se refere a alguma entidade no mundo real nomeada, como, por exemplo, nomes de pessoas, nomes de organizações, referências a locais. Esse conjunto de dados incluía 4 tipos genéricos, pessoa, tempo, organização e local, e 2 específicos a domínio jurídico, que eram legislação e jurisprudência. Por fim, a gente, após anotar os dados, nós treinamos um modelo SHA-BIL-STM-CRF nos dados, que era um modelo que tinha resultados estados da arte na época, e conseguimos alcançar bons resultados. Agora eu vou falar da proposta para o último capítulo da minha dissertação, que é de ligação de entidade. Mas o que é ligação de entidade? Ela vai um passo além do reconhecimento de entidade nomeada. Uma vez que você extraiu as menções, você quer ligar essas menções a alguma entidade específica de uma base de conhecimento. Por exemplo, na frase abaixo, a lula tem 8 braços para a captura de alimento e 2 tentáculos com função de reprodução. Você extrai a menção lula e você tem que ligar essa menção a alguma entidade. E digamos que você tem 2 entidades com o nome lula, uma pessoa e uma um animal. A partir do contexto, você consegue inferir que você está tratando da lula ou animal. Então você liga para a entrada lula animal da sua base de conhecimento. A ligação de entidade é normalmente feita em 3 passos. Primeiro você detecta a menção, que é quando você extrai as menções de um texto. E esse passo é idêntico ao reconhecimento de entidade nomeada, quando você se restringe a entidades nomeadas. Mas pode ser que você queira menções mais gerais, como, por exemplo, Lula, que no caso do Lula animal não é uma entidade nomeada. Em seguida, você gera candidatos, onde o sistema seleciona um conjunto de possíveis entidades para cada menção. E você faz isso porque, normalmente, a sua base de conhecimento pode ter centenas de milhares ou milhões de entidades. Então, pode ser muito custoso computacionalmente você fazer a ligação no universo inteiro de entidades. Então, usando heurísticas, normalmente, você primeiro restringe a candidatos mais prováveis. Por fim, o último passo
é a desambiguação de entidades, onde o sistema seleciona a entidade mais provável naquele universo restrito de candidatos gerados na etapa anterior. Existe uma diferença entre sistemas que fazem ligação ponta a ponta versus sistemas que fazem apenas desambiguação. Sistemas que fazem ligação ponta a ponta fazem os 3 passos. Os que fazem apenas desambiguação fazem apenas os passos 2 e 3. Ou seja, eles assumem que há como entrada as menções já extraídas. Qual é o desafio? Primeiro, a quantidade enorme de entidades possíveis. Segundo, a diversidade de menções. Ou seja, uma entidade pode ser referida por diversas menções, como, por exemplo, Big Blue e IBM, ambas podem se referir à entidade IBM, a empresa. E, claramente, Big Blue é um caso bem complicado, porque é um apelido que não tem muito a ver diretamente com a palavra IBM. E o outro problema é a ambiguidade de menções. Enquanto uma entidade pode ser referida por diversas menções, uma menção pode se referir a diversas entidades. Como, por exemplo, a palavra Paris, que pode ser a cidade de Paris, capital da França, pode ser muitas outras Paris que existem espalhadas pelo mundo, pode ser o Paris da mitologia grega, e assim vai. Qual é a solução usada? O uso de recursos adicionais, como, por exemplo, estatísticas de frequência entre ligação, que é você pega um conjunto muito grande de textos anotados e você vê quão comumente uma menção se refere a uma entidade, e com isso você consegue estimar probabilidades condicionais de entidade dada a menção. Outra coisa que é usada é informação estruturada, onde, por exemplo, essa base de conhecimento tem informação de relações entre entidades, como, por exemplo, o presidente Obama é casado com Michelle Obama, ou então de tipos de entidade, como, por exemplo, Brasília é capital do Brasil, pertence às categorias cidade, capital, sede do poder, e assim vai. Você consegue usar isso para desambiguar as menções. E o que também é muito usado é tabela de aliases, onde você tem a informação de que a entidade é referida por algumas menções. Como, por exemplo, no caso da IBM, você teria um dicionário onde fala que Big Blue pode se referir a IBM. E outra coisa que é usada é o conjunto de dados massivos, que assim fica mais fácil de treinar, e você consegue ter essas informações, como, por exemplo, é o caso da Wikipédia, onde você pode considerar os links como menções e os artigos como entidades. O problema é que essas coisas das quais eu citei, que podem ser utilizadas, podem não existir em cenários com poucos recursos, onde você não tem quantidade massiva de dados anotado no domínio-alvo, onde você não tem estatísticas de frequência, onde você não tem descrições textuais da entidade, como, por exemplo, é o caso dos artigos da Wikipédia, e onde você não tem dados estruturados sobre essas entidades. E esse cenário de poucos recursos existe no caso de domínios específicos, como, por exemplo, o domínio médico e o domínio legal. Primeiro, eu realizei uma pesquisa bibliográfica de trabalhos de ponta realizados sobre ligação de entidade. Eu selecionei 12 publicações de 2016 a 2020 e analisei capacidades, ponta a ponta, se é end-to-end learning, se é global, ou seja, se na hora de desambiguar uma entidade, ele considera as entidades do documento como um todo, e os recursos, quais recursos que ele pressupõe que estão lá dados. Estatística, dados estruturados e dicionário de entidade. Dicionário de entidade é um dicionário que relaciona uma entidade a uma descrição textual, como é o caso da Wikipédia. Aqui tem uma tabela onde eu comparo os artigos lidos quanto a esses aspectos que eu mencionei. E o meu objetivo para essa fase final é propor um sistema de ligação de entidade para cenários com poucos recursos. Ou seja, eu desejo um sistema que não dependa de dicionário de entidade, que não dependa de estatística de frequência e que não dependa de dados estruturados. Eu considero isso um passo além do trabalho em Zero Shot Learning para Entity Link, que é quando você faz ligação de entidades que você nunca viu durante o treinamento. O problema dos trabalhos de Zero Shot até agora é que eles pressupõem um dicionário de entidade, que é uma coisa que claramente não tem para bases de conhecimento em produção e em incipientes. E esse sistema possibilitaria trabalhar com bases de conhecimentos que consistem somente em IDs de identidade, sem descrição textual. E é isso. Alguma pergunta?